geralmente um meia central, um meia mais ofensivo, é o Matheus Rossetto. Gosto demais desse camarada, tem 27 anos, no Fortaleza, né, acabou de voltar para o Brasil, ele que estava no Atlanta United desde a temporada de 2020 até aqui no Fortaleza, já soma 6 jogos. Tá? O contrato dele é longo no Leão, um jogador que foi titular, por exemplo, contra o Botafogo, tá? No último retrasado, final de semana, contra o Nacional Potosí, né, onde Fortaleza acabou sendo goleado, ainda não engatou. Tá? Não acho uma negociação fácil, não acho que o Fortaleza liberaria ele, por exemplo, em um empréstimo gratuito, mas esse é um tipo de jogador, tá, que eu vou ser ousado aqui no vídeo. Eu faria uma indicação como essa, já pensando nas próximas temporadas. Não é considerar que o Goiás vai subir em julho, tá? O Goiás abriu a janela, já vai estar a 15 pontos à frente do primeiro time fora do G4. Tomara que isso aconteça, mas eu não acredito, tá? Porque essa Série B ele está muito parelha, muito semelhante. Então não acho que vai ter essa sobra de time assim para subir com uma grande antecipação. Porém, o Goiás ele pode usar essa grana que ele tem em caixa para adquirir jogadores dentro da sua realidade financeira. Um jogador de 25, 26, 27 anos, ele tem lenha aí para queimar por pelo menos 3 a 4 temporadas. Então, o Matheus Rossetto seria uma indicação mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. Geralmente, tá, o ideal para o Rossetto é jogar como um segundo meio-campista, mas ele pode também fazer essa função mais avançada. No gramado onde o Goiás hoje ele tem uma maior necessidade, vamos colocar assim, de um 10, propriamente dito, jogador revelado pelo Atlético Paranaense, jogou também lá no Atlanta e agora no Fortaleza, recomeçando a sua trajetória aqui no Brasil. Deve jogar esse ano pelo Fortaleza, mas seria uma indicação ousada aqui na minha lista. Seguindo aqui na nossa lista, quero falar também sobre o ponto esquerda David, tá? Uma opção também que encaixaria muito bem dentro desse elenco do Goiás. Caro, não é um jogador barato, recebe aí na casa de 300 mil reais mensais. O Vitória até mesmo chegou a fazer uma oferta de mais ou menos 5 milhões. O Vasco até pensou em aceitar, mas a janela já estava ali próximo do fim. Ele vem jogando com frequência, tá? Não gosto do David assim, nossa, o jogador que eu mais adoro no futebol brasileiro, não é. Mas convenhamos, tá? Para o Goiás, para uma Série B, até mesmo pensando já no ano que vem, se tudo der certo, é um jogador que agregaria bastante. 20 jogos nesse ano, 4 gols marcados e 2 assistências. Tem um contrato no Vasco longo, tá? Até o final do ano que vem. 28 anos, pode jogar na ponta esquerda, ponta direita e também como um segundo atacante. Soma também passagens pelo São Paulo, Internacional, Cruzeiro e Fortaleza. Tá? Além do David, uma outra opção badalada, né? O David no Vasco da Gama, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. O outro seria uma alternativa para centroavante. Não é a posição mais precária no elenco do Goiás, mas por que não? Tá? Assim como eu mencionei nas outras semanas, é o centroavante Daverson. Daverson tem 33 anos, está afastado lá no elenco do Cuiabá, né? O último jogo dele foi contra o Vila Nova, lá no dia 17 de abril. Obviamente, a parte técnica do jogador ninguém discute, tá? É meio maluquinho, tudo mais, mas é um cara que eu gostaria, tá? Pro Goiás, olhando aí um cenário também de primeira divisão, entrega gols, né? O Daverson no ano passado marcou 17 vezes em 45 jogos e sempre mantém essa média, tá? De 10, 12 gols, até mesmo em um elenco modesto, como foi o do Cuiabá no ano passado. Nesse ano foram 8 gols e 7 assistências. É um jogador também nessa faixa, 300, 400 mil reais. O Cuiabá tem o interesse de negociar o jogador, já que tem contrato curto, né, até o final do ano. Foi especulado no Cruzeiro, pode ser uma alternativa também para metade da temporada. Mas se o Goiás fizer um esforço financeiro, tá, tanto do salário quanto, sei lá, uma negociação amigável, uma pequena compensação financeira, sei lá, tá, eu indicaria. Sou ousado mesmo. Vou pensar grande, tá, nessa lista, pelo menos do vídeo de hoje. Depois eu posso voltar a fazer uns vídeos aqui falando sobre algumas opções mais modestas aí da, sei lá, da Série B, né, que não tem atingido esses 7 jogos, da Série D, enfim, outras do futebol internacional. Mas no vídeo de hoje eu estou mais pra frente, vamos colocar assim. O Luan Patrick é outro jogador também que eu gostaria de ver vestindo a camisa do Goiás. Aquele zagueiro, tá, 22 anos, ex-Atlético Paranaense, América, Red Bull Bragantino. O Luan Patrick não renovou o contrato no Atlético Paranaense, que acabou afastando o jogador. Vem treinando em separado, tinha esse contrato até o final do ano, não chegou em um acordo no Furacão, foi especulado nesse ano pelo Criciúma e pelo Atlético Goianiense. Não houve acordo. Tá? São 2 jogos pelo Furacão nessa temporada, convocado inclusive para a seleção brasileira no pré-olímpico, jogou 2 vezes inclusive, com a camisa da amarelinha. Assim, eu lembro muito do Luan Patrick
naquela Série A de 2022 pelo América. Não foi bem, um zagueiro que falhava, tá, até com certa frequência, mas cresceu muito, tá, no Atlético, no Red Bull no ano passado. Já jogou um pouco mais, 26 vezes. Nessa temporada até começa bem, é um zagueiro que parte com as duas pernas, tá, geralmente joga mais pelo lado direito, já atuou como lateral, 1,90 m, e aí seria essa característica de um ativo. Pô, um cara que já passou pela seleção brasileira. Não é barato, vai ter time